Gera Podcast voltando à cena, dessa vez trazendo aqui um personagem multifacetado, um paraibano que ganhou o mundo, que já fez fotografia, continua fazendo, escreve, cria, faz histórias, até pesquisas, anda fazendo pelo mundo afora. Estou falando de João Louco, que está aqui com a gente. Me fala, onde é que você está? Em que vibe você está nesse momento, já que existe essa coisa multifacetada de atuação profissional? Tá. Já, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu fico bastante feliz por isso. E para mim é uma honra. A honra é nossa. Olha, profissionalmente, eu atuo em diversos aspectos. Eu não tenho exatamente uma Atuação definida definida, como não. única, né? Não tenho. E, aliás, eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu fico livre para criar, independente da linguagem, independente da técnica, independente do formato que eu esteja a trabalhar. É o que apresenta naquele momento e você desenvolve. Isso não quer dizer que de repente você mude. É assim que Não, funciona? é porque todas as minhas criações, elas são frutos de uma pesquisa. Eu Hum, trabalho, faço antes da pesquisa, eu penso no assunto, crio a respeito do assunto, e a partir daí eu vou pesquisar, até chegar ao denominador, até chegar àquilo que eu quero fazer. Quando eu começo a fazer uma coisa, é porque já tem por trás toda uma fundamentação, tanto teórica como prática. sim, Existe uma distância bastante expressiva entre o pensar e o fazer. A técnica limita muito, é limitante nisso. sim. E isso interfere diretamente no meu processo de criação, porque eu só posso ir até onde a técnica permite. Bom, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Agora, eu te conheci como fotógrafo, Sim, né? E um fotógrafo sempre de vanguarda, né? Mostrando algo diferente. Depois vi você fazendo brochuras, livros, catálogos com fotos históricas, que versava não, que incursionava pela sensualidade, fotos históricas. Depois você sumiu, foi para, eu estou pulando tendo muitos hiatos aí, pulando muito tempo, mas foi para a Europa. Aí você me encontra com você, você disse que estava fazendo uma pesquisa já lá, pesquisando o que mesmo? Lá no Egito? não, o Egito aqui é É, Itacoatiara. Aliás, Itacoatiara está é. aqui. Não, na realidade foi o seguinte, eu fui convidado o ano passado Sim. para fazer uma exposição comemorativa dos 200 anos de independência do Brasil. Exposição do quê? Pronto. Quando o convite chegou, eu recusei na primeira Hum, hora. Mas depois eu lembrei que eu tinha começado um trabalho de pesquisa com as itacoatiaras de Ingá sim. desde 2004. E a partir daí eu resolvi fazer essa exposição sobre as itacoatiaras. Isso me gerou uma série de problemas. Mas Quer dizer, fotografia ou pesquisa do que não, é foi porque. desenhado e Não, tal? não. A base do meu trabalho, toda ela, a base do meu trabalho, Hum, ou é fotografia ou é cinema. sim. Eu trabalho Ok. com essas duas linguagens, basicamente. Tá? Claro que no meio disso tem também a parte de pesquisa. Sim. Tá? Então, é um trabalho, porque é representar aquela obra da Itacoatiara, que ela já é a própria obra, Sim. apenas como obra, é uma reprodução, é uma repetição, não fazia sentido isso. Uhum. E então, por isso que esse trabalho demorou tanto, de 2004 até agora, 2022, é que O que eu fui foi que você lançado. descobriu? Para pular aí capítulos e entender, Não, porque pelo fato de você ter se dedicado, pesquisado, você descobriu alguma coisa. sim. Ou não. Não pelo fato de que eu não sou arqueólogo. A minha, Sim, a pronto. minha, a minha intenção e o meu interesse Mas era, termina que a era. gente, multifacetado como você, a gente termina incursionando em Eu coisas fui que a gente não obrigado. sabe, né? Eu fui obrigado a desenvolver um estudo muito restrito, muito simples, no que diz respeito à arqueologia. Sim. Mas uma coisa que me impressionou é a atenção que essas pedras despertou no continente europeu. Foi? Muito grande. Tanto que eu estive agora na América, eu estive agora no Brasil, em várias cidades do Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, estive na Argentina, Buenos Aires, estive em Indiana, nos Estados Unidos, em Nova York, tal, fazendo uma palestra sobre um assunto que eu não domino, que era sobre arqueologia. Mas eu fui, Parece meio maluco isso, né? mas eu fui obrigado a fazer e fiz. E esse trabalho continua ainda rendendo. Até Uhum. hoje ele continua rendendo. Já está agendado para o Museu de Antropologia
da Espanha, em Madrid, sim, já está prometido em Roma e Bruxelas. Ou sim. seja, eu sei que a parte artística, a parte do meu desenvolvimento artístico, a parte que eu fiz, é boa e tem qualidade. Mas o que impressionou mesmo é a parte de arqueologia. Ô, João, aí você incursiona na arqueologia, faz palestras sobre esse trabalho que você desenvolveu, que foi intuitivamente usando a inteligência, a sua percepção de olhar, da fotografia, do que você já leu, foi pesquisar, né? Aí vai e faz uma palestra, enfrenta plateias, né? E como é enfrentar uma plateia com o que você diz que você não sabe de nada disso? Você está dizendo o que viu, ou o que É, constatou. é. Olha, a palestra mais difícil foi o Conselho de Educação e Cultura da União Europeia, em Bruxelas. Essa foi a mais complicada, porque os que estavam lá eram especialistas, eram pessoas especializadas em arqueologia, e Sim, me crucificaram de perguntas das quais eu não tinha as respostas. sim. E que a minha saída nesse caso era dizer, olha, vocês aqui são os especialistas, essas É. respostas Eu que tem, vi isso, eu tenho essas isso aqui. respostas quem tem que dar são vocês, Uhum. não sou eu sou apenas um artista. Mas o que foi interessante foi o seguinte, é que todo esse percurso que eu fiz, fez uma espécie de chamar atenção para as nossas pedras e tabaquiaras, que segundo eles é o segundo monumento mais importante do mundo. Meu Deus do céu. Uma riqueza dessa e a gente percebe que não existe um cuidado com elas. Ou existe. Existe, existe. Agora, só que nós somos ainda muito amadores no Hum, que diz respeito a isso. Eles lá são extremamente cuidadosos e tal, mas nós temos, de certa forma, uma preocupação. A prefeitura de Engaje, juntamente com o governo, juntamente com as instituições, eles tentam, de certa forma, proteger aquilo. Eles sabem da importância daquilo, eles tentam, de alguma maneira, proteger. Agora, como não existe um estudo especializado sobre conservação, preservação, etc., a forma como eles conservam ainda é precária. me fala uma coisa, como é que isso ainda está de pé? Pois é. Com tanto não saber, né? Não cuidar como deveria. Ainda está lá intacto, você chega, fotografa, leva as pessoas e o impacto é grande e a gente sabe que aquilo é uma preciosidade. Gerardo, depois que eu fiz esse trabalho lá eu entrei numa confusão feia, porque eu não sei nada de arqueologia, enquanto que o trabalho que é feito é um trabalho puramente artístico. É tanto que o conceito foi um conceito propriamente despropositado no que diz respeito à arqueologia, mas eu percebi que aquilo realmente provocou muito interesse. É tanto que um professor da Universidade de Indiana, por isso que eu estive lá, a exposição foi em setembro. Em janeiro, ele esteve aí com 5 outros professores, exclusivamente para estudar a Para pedra. visitar a E aqui pedra. na Paraíba ninguém deu notícia disso. Que coisa impressionante, né? Me fala uma coisa, daqui a pouco, depois do intervalo que a gente vai fazer agora, eu quero saber de onde vem João Lobo, se o nome é João Lobo mesmo, o João Lobo chegou a João Pessoa quando, partiu. Eu quero saber, vou dar uma descoberta no personagem para poder a gente chegar ao que ele produz. A gente volta já já, viu? Você fica por aí que é rapidinho. Gera Podcast está de volta e aí eu quero, antes de iniciar aqui esse bloco, dar aquela recomendada para você que está fazendo uma verdadeira bateria de exames para dar a saúde em dia, né? E aí eu estou falando aqui agora, na indicação que eu vou fazer para você, da Nova Diagnóstica. Olha, é importantíssimo a gente ter diagnósticos que mostrem, que traduzam realmente o que a gente tem. As imagens na Nova são perfeitas. Elas vão fazer com que você fique em dia com a saúde e isso é mais do que importante. Nova Diagnóstica fica localizada na Avenida Epitácio Pessoa. E eu estou conversando aqui com João Lobo. João Lobo, você vem de onde, meu irmão? Porque você não é de João Pessoa, ou é? Não, não. Eu nasci em Brejo do Cruz, que é Alto Sertão. Alto Sertão, a 350, 400 Saiu de quilômetros lá de Juruzu. quando? Eu saí de lá na década de 70. Vim estudar aqui, fiz vestibular, estudei na UFPB, Sim, fez o quê? eu tenho 3 graduações. Vamos humilhar. É, Tá. Vai dizendo aí e as eu fiz graduações. direito, Sim, uma exigência da minha mãe queria que eu fosse advogado, isso. depois fiz jornalismo, depois fiz história. Depois fiz um mestrado em artes visuais pela
a Universidade de Pernambuco e a Universidade da Paraíba. Sim. E depois fiz o doutoramento lá em Lisboa. Bom, estudar é com você mesmo, né? Eu gosto. Aliás, eu acho que é a base de De tudo tudo isso. é educação É mesmo, né? educação. Bom, aí estudou isso tudo, mas se fixou mesmo nas artes, né? Foi. A partir do. Eu já vinha, né? Porque mesmo quando eu fazia direito, e até mesmo depois quando eu entrei em jornalismo, que aliás o jornalismo foi quem me chamou, porque jornalismo é uma desgraça, né? É uma mosquinha que pega na gente e É, a gente não larga dela não nunca é uma mais. desgraça, é um bem. Vamos dizer assim. Então, o jornalismo me levou. Mas Sim. o jornalismo só era insuficiente para É, a minha forma de criar, minha forma de fazer as coisas. infelizmente, no país que a gente vive, com raríssimas exceções, né, o jornalismo não dá dignidade no receber, principalmente num estado como o nosso, que é pobre ainda, né, e eu acho que as dificuldades são muito grandes para quem vive e faz do ofício do jornal algo que possa realmente dar conforto, educação, basear a família numa situação de maior equilíbrio. Mas eu diria o seguinte, eu diria que a linguagem jornalística, a minha forma de criar, a minha forma de perceber a imagem fotográfica ou cinematográfica, ia além do simples fato, do simples registro fotográfico. Sim, Então, isso que me deixava insatisfeito com o jornalismo, era exatamente esse caminho. sim. Aí eu fui para as artes, que foi a partir dos anos 90. Eu, nas redações de jornais, eu era um terror, sabe? Eu nunca trazia a foto que o editor queria, eu nunca trazia a foto Então ele que sempre sofreu com você. sofreu. Mas, em compensação, tinha outra vantagem, que quando eu acertava, era prêmio e o jornal ia para... Ninguém tinha igual. Ninguém tinha igual. Tá? Aí, Então depois você de... passou pelos jornais impressos daqui de João Pessoa, Por todos eles. por todos eles. Por todos eles. Correio, Norte, Desde o momento, Correio, Correio Norte. Norte, a União, Isso. depois fui para as revistas em Dia, Acho que foi no momento que Presença. a gente se encontrou, né? É, é, A gente se aproximou. foi na década de 80, acho, É, 86, mais ou menos. por Foi aí. quando eu comecei. Depois eu fui para as artes, e aí sim, aí eu encontrei a minha maneira de trabalhar. Como é viver de arte? Complicado. Todo dia é um sobressalto. Não tem um dia igual ao outro. Às vezes é um dia super feliz, às vezes é um dia. Por incrível que pareça, eu tenho um processo curioso. Que quando eu começo a ficar angustiado com alguma coisa, entendeu? Inquieto, né? Inquieto, angustiado com alguma coisa, porque tem alguma coisa para sair. E eu fico procurando o que é, onde é que está, até que eu consigo. Pronto, aí quando eu consigo, aí alivia. Aí eu passo assim um ano só navegando naquilo. Me fala uma coisa, hoje você se sente no mundo em que lugar? No avião. Eu me sinto dentro do avião. Nas nuvens. Nas nuvens, porque eu vivo assim, ó. Na realidade, Sonhava. era o que eu queria, o que eu Isso. buscava. E hoje eu percebo que o que eu queria, o que eu buscava, eu já tinha muitos anos atrás, que era a minha tranquilidade, a minha paz. Então, se você está nas nuvens, nos aviões, você não tem um emprego, você tem atividades que fomentam a tua subsistência, Exatamente. né? Existe uma empresa Sim, lá em Lisboa, lá em Portugal, que é quem subsidia tudo, que está por trás de tudo isso. Por exemplo, esse ciclo de palestras que eu vim fazer pela América, sim. tudo isso era subsidiado por eles. E eles recebiam das instituições, das universidades, etc. Mas já tinha toda uma estrutura montada, eu só fazia chegar, já tinha o carro, já tinha o assessor, já tinha o assistente. Eu chegava, fazia palestra, já ia embora para outro lugar, etc. O mês de abril, a minha agenda parecia a agenda de um popstar. Era todo dia num lugar, todo dia num No lugar também. lugar. Isso é bom. Você formou família? Formei várias. Vai. Tentei, Tem filhos? tentei. Tenho 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos. Se foram vários, deve ser de várias De mulheres. várias fontes. Moram todos por onde? Pelo mundo? Uma parte mora aqui, outra parte mora em Lisboa, outra parte. Enfim, espalha pelo mundo. Então, por onde você passa, geralmente você encontra
um dos filhos, né? Que está por É, aí. é. Difícil essa convivência com filhos tão espalhados pelo mundo. Mas eles hoje são todos adultos, né? É, Eu tenho uma criança de 7 anos que mora em Lisboa, sim, mora comigo em Lisboa. Quando eu vou a Lisboa, eu fico lá com ele, etc. entendi. É, é um portuguesinho daqueles autênticos, que Sim. aliás eu tenho até uma história engraçada para contar. Conta pra gente. A gente geralmente faz bullying com os portugueses. Sim. A gente faz uma brincadeira meio pesada com Lá eles. pode, né? Aqui a gente não Não, tá podendo nada. pois é, na minha casa, lá na casa, Sim, são 3 brasileiros e ele é português. sim. Ele tem 7 anos, é português, daqueles autênticos legítimos. O bullying aí é invertido. Hum, Ele é que faz conosco. entendi. Vocês não são portugueses, vocês são imigrantes, vocês são brasileiros, vão embora, quero essa chofer no meu país. É Porque muito bom, ele é muito que, bom. ele é que é português autêntico e só nós É, somos brasileiros. tá Então ele faz um tá na bullying terra desse. dele, né? Eu estou na minha terra. Ô, João, né, Itacoatiara, esse tá sendo a base do seu trabalho no momento, né? O que está. Em Peraí. vigência, né? É. O que está em Porque vigência. tem um outro que vai ser lançado em Pronto, e 2025. aí eu quero saber do outro. Dá para antecipar alguma Dá, coisa? dá, dá. Aqui já está, inclusive, iniciando. É o seguinte, eu fiz depois de 5 anos, eu comecei isso em 2017, eu coloquei uma câmera de altíssima resolução na frente de uma locomotiva, viajando a 180 km por hora, Hum, e, e fiz fotografias de até 4 horas. Ou seja, gravei numa única fotografia um percurso de 4 horas. Então, são 4 horas impressos numa única imagem. Entendeu? meu Deus do céu. É, É um trabalho é, científico, né? Isso. de certa forma, tornou-se trabalho científico, porque além da questão institucional, porque lá eles têm muita preocupação com a questão da segurança, Uhum, terrorismo, eu estava pretendendo mexer isso antes, com um equipamento público, um equipamento de serviço público, que sim, era os trens, então foi uma confusão para eles conseguirem liberar isso. Depois que houve essa liberação, houve todo um problema de engenharia. Os equipamentos não aguentavam, sim. tinha que ter acesso à corrente elétrica direta, tinha que ter acesso à Os problemas refrigeração. que surgem de qualquer iniciativa que você está Exatamente criando e isso. colocando no mundo. Então, tudo isso gerou um estudo científico, de certa forma, para que isso fosse possível. Mas foi possível. E agora, de fato, eu estou vendo que eu mexi com uma coisa muito interessante, porque o Museu Nacional de Luxemburgo, do Grande Ducado de Luxemburgo, Sim, acabou de me dar um prêmio. Me premiou agora com o certificado de mérito artístico, onde diz que a excelente qualidade artística do meu trabalho, sim. o que foi fantástico, Maravilhoso. porque Aí agora eu quero viajar com você aqui nos sentimentos. Como é receber um prêmio lá fora que você não enxerga a percepção do seu povo, da sua terra, da importância que tem para você e para o mundo essa conquista? Rogério, em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer que a Paraíba, eu vou falar da Paraíba, não Sim. vou falar do Brasil, porque se eu for falar do Brasil, a coisa é gigante. Mas a Vamos Paraíba, falar de nós mesmos. da nossa terra. A Paraíba é riquíssima em criatividade e capacidade e competência artística. De talentos. É riquíssima, é coisa que nós não temos lá fora, nós não chegamos lá fora. Quando chega um artista lá fora, com a capacidade que nós temos aqui, você vê que esse cara explode, é reconhecido. A questão é a seguinte, a questão é chegar lá fora. Sim. Tá? Porque ingressar no mercado de arte, ingressar dentro do sistema do universo artístico não é uma coisa fácil. É muito complicado. E você só tem 2 formas de fazer isso. Um é através das instituições, através dos museus, ou então através dos salões de artes. Sim. Tá? Agora, a nossa capacidade, a gente se completa, falando agora já com o paraibano, Sim. nós nos completamos com os nossos louros aqui mesmo. Mas é muito pouco. É pouco. Porque você. Não é nem para dizer que é lá fora. É simplesmente para mostrar, para dar exemplos, para estimular as pessoas a conquistar o mundo, né? Eu sinto que essa conquista sua em Luxemburgo, como você acabou de falar, é um reconhecimento importantíssimo que nós, como paraibanos, não temos ciência. É,
de fato. Agora, tem outro aspecto que eu acho curioso, que eu acho interessante, é que é o seguinte, não é apenas pelo reconhecimento pessoal do artista, Sim. mas, sobretudo, pela contribuição que o artista Já dá dá. ao universo da arte. É isso que é Entendi. É importante. o mais importante. É o mais importante. Porque, na realidade, no meu ponto de vista, arte, ela não é entretenimento, ela é ciência. Ela questiona tanto a sociologia como a psicologia, como a matemática, com todas as áreas. Em todas as áreas, em toda a grade de estudo, a arte é a base dela. Eu tava observando uns desenhos do Leonardo da Vinci, Sim. isso no século XV, século Lá XVI. atrás. Ele fazendo estudos sobre a anatomia humana. As coisas tão perfeitas que a própria medicina, que na época era uma disciplina ainda Em processo. utilizava aqueles desenhos para estudar, para encontrar formas. Quer dizer, a arte está na base de tudo. Essas cadeiras que nós sentamos, tudo isso vem da Bauhaus, tudo isso vem de uma escola. Isso. E essa escola é artística. Então, quer dizer, a contribuição dos nossos artistas paraibanos para esse universo seria muito importante. E não conseguem espaço, e não abrem espaço, porque o mercado lá é muito exigente. E aqui nós não temos exatamente esse incentivo de que você fala. Muito bem. A gente vai a mais uma interrupção, volta já já. Tem muito mais, João Lobo, aqui para você. Você não vai perder, não, viu? Até já. Hoje a gente está de volta e aí mais uma dica para vocês que estão aí querendo sentar à mesa, tomar um bom café. E café aqui na Paraíba e no Brasil, né? Café São Brás. Fica a dica aí para vocês se deliciarem com um produto genuinamente paraibano que faz a diferença e faz a vida ficar mais bonita. Você gosta de café, João? Gosto sim. Café é muito gostoso, né? Diz que você é daqueles que não pode tomar café depois das 3 horas porque não dorme. Eu não tenho isso, né? Mas agora, quanto mais a gente circula, vê mais gente com essa tese aí, que para mim tem o menor sentido. Mas, bom. Eu tomo café qualquer hora. Tempo de demora nos lugares por onde você passa. Você está na Paraíba, mas me disse que daqui a pouco tem que ir embora para Portugal. Depois vai não sei para onde. Está com agenda aí em várias partes do mundo. Na realidade, não sou nem eu que gerencio isso, entendeu? Mas eu já estou na Paraíba há bastante tempo. Já estive na Europa 2 vezes, já voltei e tal. À espera da concretização de um álbum. Porque diante dessa exposição que houve no Museu de História Natural lá de Lisboa, vários cientistas, arqueólogos, professores, etc., escreveram artigos científicos e artigos críticos sobre esse trabalho e sobre as Itacoatiaras. Que você quer reunir. E eu quero reuni-los todas no livro. E o que é que está faltando para isso acontecer? Está faltando dinheiro, claro. Porque sem dinheiro não se faz isso. É um orçamento caro e eles lá na Europa não estão dispostos a investir nisso. Agora. Essa é uma coisa que diz respeito a eles. Eu, particularmente, pessoalmente, não posso. Então, estou recorrendo às instituições que têm condições de fazer esse catálogo. Então, a minha permanência aqui se diz respeito, sobretudo, a isso. Isso. Aí você me falou ainda há pouco, a gente conversando aqui nos bastidores, da dificuldade que existe de velocidade das pessoas no sentido de fazer com que o trabalho aconteça. As instituições culturais, em geral, são lentas, as gestões. E aí você falou que no Brasil as pessoas são aceleradas e as instituições são lentas. Tem uma dicotomia aí que não acontece, pelo menos no mundo onde eu andei. O que é que acontece no mundo? Esse processo com as instituições, tanto privadas como públicas, é lento mesmo. Sempre foi. Em todo lugar é lento, é burocrático, é cheio de documentos, etc. Mas as pessoas em suas vidas privadas também são lentas. Isso. Elas passeiam nas ruas, andam tomando... Elas se permitem, né? Gelados, leem jornais, tomando um café no boutique, andam com as crianças nos parques, etc. Aqui não está assim. Aqui as instituições são lentas, mas as pessoas estão numa velocidade, num desespero, uma coisa que... E você imagina o que é que está acontecendo? Não, olha... O que é pior, né? Não sei o que é. Eu só sei o seguinte, eu só sei que isso não vai dar certo. Porque são 2 engrenagens que estão em tempos diferentes. Sim. Obviamente, isso vai quebrar em algum momento, em algum lugar. Como? Porque eu não sei. Não sabe. Mas me fale agora, eu ainda estou na Itacoatiara, estou aqui pensando no que ela pode render para você.
Você não se sentiu atraído para estudar, já que você gosta de estudo, de fazer arqueologia, não? Não, não. Sinceramente, vou ser bem sincero. Eu estou doido para fazer esse livro, me livrar desse trabalho. Sabe? Já fiz, já está Já feito. contribuí, né? Já estou noutra questão, já estou Agora resolvendo já estou outra na ciência. já estou fazendo outra coisa, já estou com outro trabalho, já estou começando outra coisa. Essa etapa está vencida. Essa etapa de fora. Eu só estou nela ainda por conta da edição desse trabalho. Sim. E depois tem um detalhe importante. Essas obras elas não são mais minhas. Já está entregue. Então, esse circuito que ela promete na Espanha, em Roma, em Bruxelas, Paris, já não é mais sobre a minha responsabilidade. É a responsabilidade de uma instituição e de uma empresa lá de Portugal, que é quem está cuidando disso tudo. Portanto, eu já considero isso feito. Já fiz. Acabou. O meu trabalho agora é outro. Eu sinto, pelo que você está falando aí, que você tem até filhos lá, que você tem um pouso mais demorado em Portugal. Sinto que você está até falando um pouquinho, não é de português, mas é com sotaque português. Eu sou paraibano e me orgulho disso. E agora adoro o oxente. Não quero pegar esse. Mas tem um sonzinho já. O pois fica para o meu filho de 7 anos que mora lá. Eu quero continuar com o oxente. Muito bem. Quer continuar com o oxente. Esse é o título. Quero agradecer a você aqui, dizer que é muito bom a gente perceber, sentir a evolução dos tempos, o crescer, né? Eu vejo o João com aquela foto que você falava que captava para os jornais, que muitas vezes errava, nas vezes que acertava ganhava prêmio. Eu estou aqui bem focado no livro de fotografias eróticas que você colocou em cena. Eu estou aqui olhando a pesquisa arqueológica. Permita-lhe interromper, só para uma coisa. Eu tenho um pensamento que nós, seres humanos, eu estou falando generalizado, Sim. Nós não construímos acertos, nós consertamos erros. Sim. Acho que tudo que nós fazemos é errado e que a partir desse erro é que nós fazemos o certo. Que nós vamos arrumando, consertando, arrumando até... E acho que a própria ciência, eu acho que ela funciona assim. Certamente, porque a ideia existe, aí você evolui, né? Na evolução você vai aperfeiçoando. Pelo menos é assim que eu entendo. Mas E é bem isso mesmo com você. Né? E o que é que você está aperfeiçoando? Onde é que está o seu foco de aperfeiçoamento? Atualmente, Gerardo, já que... desculpa porque você estava encerrando o programa. Mas a gente pode, aqui o tempo é nosso. Atualmente eu estou muito focado nessa questão do tempo de exposição e a velocidade, que foi a questão da história dos comboios que eu falei a você. Então, eu estou muito focado nisso, porque... física, né? Nesse trabalho eu quebrei todas as regras, todos os limites, inclusive dos equipamentos. Os próprios equipamentos não suportavam e eu tive que inventar, que criar, que elaborar novos equipamentos para fazer exposições com tanto tempo e com velocidade. E velocidade. É uma engenhoca que você está criando. Eu criei e acelerando com a física para poder... Daqui a pouco eu estou vendo você entrando no tempo e saindo em outra época. Como é o nome desse projeto que é interessante? É o Tempo do Movimento. O Tempo do Movimento. O Tempo do Movimento. Muito interessante mesmo. Olha, eu quero conversar com você quando o tempo do movimento estiver definido, né? Quando esse trabalho estiver evoluído, é um processo, né? Para poder a gente olhar para Itacoatiara, ver que ela está lá perdida no tempo, mas sendo trabalhado no hoje e provavelmente no futuro. Repara como tudo tem a ver com o tempo, né? E quero agradecer a sua presença aqui. É muito bom a gente reencontrar, né? E com novidades, porque é a renovação, é a reengenharia. Tem tudo de modernidade no que você está fazendo, porque está andando rapidamente. Como, aliás, você está enxergando o mundo no Brasil. As pessoas estão aceleradas. Você é acelerado, ou não se acha assim? Sou brasileiro. Isso, acima de tudo isso, né? Ela eu que agradeço imenso. Você, para mim, é um ícone da jornalismo. Eu estava
estava dizendo aqui nos bastidores Sim. que você me entrevistou em 2000, depois, Uns anos anos. depois, muitos anos depois, você me entrevistou novamente e eu vi quanto você cresceu, quanto você é grande dentro desse Olha conjunto. só. E olha só, eu estou falando de 2000, ou seja, são 23 anos atrás. Você É, já era Gerardo Rabelo. é. Puxa, então ser entrevistado por você, ter a oportunidade de aparecer no seu podcast, para mim é uma grande honra e um grande prazer. E maior ainda a satisfação. Prazer foi meu, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. E o podcast, Gera Podcast de hoje vai terminando por aqui. Olha, antes de mais nada, eu quero aquela indicação final, né? Vai no YouTube. Se não está inscrito ainda no Gera Podcast, vai lá. Chega pra gente. Muito importante essa sua companhia. Vai também no Instagram, Gerardo Rabelo SB. O Rabelo com 2 L's. Chega para seguir, porque a aproximação faz com que a gente vença o tempo e conquiste novos caminhos. Estou te esperando, hein? Até a próxima.